Exato. Até porque, Felipe, eu quero continuar nesse assunto. A gente teve o seguinte fato também essa semana, tá? O PSOL, ele enviou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de cassação da Damares, tá? A Damares Alves, que era a ministra, né, que cuidava, dentre outros temas, da questão dos direitos humanos, que é hoje senadora pelo Partido Republicanos, por suposta relação da senadora com a crise Yanomami. O partido alega que Damares foi alertada do problema pelo Ministério Público e pela ONU, quando ainda era ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas ignorou os avisos. Bom, vamos fazer paralelos. Se a Damares pode ser cassada porque foi avisada e não fez nada, o que pode acontecer com o governo federal diante desses relatórios da GSI que foram agora expostos pelo Senado Federal? Pavinato, vamos lá. Essa questão é muito complexa, né? E fazer um paralelo com as duas situações também é muito complicado, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto. Logicamente é viável, vamos deixar isso. Tá, se você é avisado e não faz nada... Claro. Primeiro ponto importante, né? E isso que eu estou achando, quando as pessoas analisam de volta o 8 de janeiro, ela esquece desse fato, que para mim é o principal. A competência pela segurança pública do viário urbano e dos prédios da esplanada, no momento, é da Polícia Militar do Distrito Federal, que está sob a alçada do governador e do secretário de Segurança Pública. O que eu acho, isso que é um ponto importante, né? Se o Dino recebeu o relatório da ABIN e não foi até o governador, mostrar para o governador, recebeu esse documento aqui dizendo que pode ter uma manifestação maior do que havia imaginado, o que vocês vão fazer para a segurança pública do viário, né? O que vocês vão fazer para impedir os manifestantes de chegar? Aí sim, nesse caso específico, eu veria um crime de prevaricação no caso, porque o Dino não fez o que deveria ter sido feito, né? Mas o que consta é que isso não ocorreu, né? Agora, as pessoas falando que o governo federal poderia colocar exército na rua, não poderia colocar exército na rua. Exército não serve para isso, ponto final. Poderia chamar a Força de Segurança Nacional? Poderia, mas a Força de Segurança Nacional seria integrada à Polícia Militar do Distrito Federal. Não agiria de forma autônoma, não existe isso. Então, assim, a maior responsabilidade é sim, de fato, do governo, do Estado, do Distrito Federal. Ponto final. Não tem outra coisa. Mas o garimpeiro também. O garimpeiro legal lá está fazendo um crime. Então fazendo a relação com a Damares. A Secretaria de Segurança Pública de Roraima. Em relação à Damares, vamos combinar o seguinte. O problema da política indígena, ela é ruim e transcende todos os governos, né? Não é problema só do governo Bolsonaro. Perfeito. Não é problema só do governo Lula. Todos os governos foram horríveis no que diz respeito a cuidar do índio no Brasil. Ponto final, né? E você imputar responsabilidade por omissão de alguém por conta de algo, teoricamente, que é a culpa de todo mundo e é algo distante, mais distante do que a questão relacionada à polícia e o governo do Estado do Distrito Federal, é um absurdo nesse caso específico também, né? E aí, queridos? Eu quero falar primeiro da Celina Leão e dizer que... dizer que talvez ela tenha tido peito de verdade de ir a público dessas declarações, colocando ali abre aspas, os responsáveis pelo dia 8. Ela podia crescer o olho, né? Falar, agora eu vou ser governador. Ela foi nessa cadeira. Ela foi nobre. Ela foi fiel. Ela foi nobre na colocação dela. Perfeito. E uma CPI, eu vou aqui no raciocínio da Dani, ela é fruto de... existe para transparência, né? Para deixar claro as coisas que estão acontecendo ali no oculto. E eu devo lembrar que o país, por muito menos, fez uma CPI. Em 98, houve a Copa do Mundo na França. E o Brasil perdeu aquela final para a seleção da França. E no ano de 99, começo do ano 2000, foi instaurada uma CPI para colocar ali o que houve, o que aconteceu, por que o Brasil perdeu aquele jogo. Eu tô falando sério, a CPI da Nike ficou famosa, ficou muito famosa. É a CPI da Nike. Você que está nos assistindo pode procurar aí, dar um Google. Foi a CPI da Nike. O que aconteceu? Vocês venderam essa Copa do Mundo para a França, que naquela ocasião não passava por uma fase tão boa economicamente. A gente não tinha problema naquela época. Se naquela ocasião, em 98... Ainda bem que nós não tivemos a CPI da NASA nos anos anteriores,
para ver se a Terra não era plana. Exatamente. Se com um assunto tão sem graça quanto esse que foi a Copa do Mundo de 98 pra gente, porque a Copa do Mundo ia ter 4 anos depois, no caso teve, o Brasil foi campeão, por que não é instalado uma CPI para saber o que aconteceu agora? Exato, tem que instalar mesmo. Então, ainda sobre essa pauta é isso. E sobre a Damares, ela está segurando o que a gente chama de rojão. Vai estourar na mão dela isso. Você entendeu? Eu concordo plenamente com o que o Felipe colocou aqui. O Salles também. Exatamente, o Salles também. Porque é um problema que acompanha o Brasil. Não é de hoje que acompanha o Brasil isso. Só quem é a bola da vez agora é a Damares e vai estourar na mão dela, infelizmente. Agora, essa questão de que o governo federal sabia, se não der para responsabilizar ninguém... Isso é importante, por quê? Porque isso mitiga a culpa também. Entendeu? Mitiga a culpa. Deixa passar, fica exatamente. E outra coisa importante também, eu acho que a palavra-chave do porquê tem que ter CPI, transparência é importante. O mais importante de transparência é a amplitude da investigação que aumenta. Então, você poder ter uma amplitude de investigação é muito melhor. Por exemplo, crime contra o Estado Democrático de Direito. Só há crime se você tiver uma pessoa pensando, né, idealizando o crime e ter um plano para tirar aquele poder constituído por outro poder. Se não tiver, se não tiver demonstrado claramente isso, não dá para falar nesse crime de Estado Democrático de Direito. Aí é vandalismo mesmo, é crime contra o patrimônio público, por aí vai. E eu acho que a CPI vai conseguir analisar isso de uma forma melhor do que a Polícia Federal, né, que está só focada nessa ideia de, vamos, e também, vamos buscar o culpado. Eu acho que esse atual governo, eu acho que é uma coisa da política, tá, Pavinato? Eu não vou ser, assim, hipócrita e falar que é uma coisa só do atual governo, mas é uma coisa da política, de não querer assumir a responsabilidade por um ato falho, sabe? A CPI existe para isso. Talvez se começar a mexer nessa CPI agora, vai ver que houve um relaxamento dos ministros quando veio a público na mão de um ministro um documento da ABIN falando, olha, nós investigamos aqui e pode acontecer isso. Houve uma falha realmente. E talvez colocar isso para a população seja vergonhoso. Por isso que tem gente que é contra a CPI nesse momento. E mais do que isso, né, concordo inteiramente com você, Rodolfo, porque a gente vai poder visualizar concretamente não só quem falhou, mas onde falharam. E, a partir disso, conseguir redesenhar e reajustar as estratégias do sistema que está completamente falho, não é? Eu também, juridicamente, sendo muito honesto, né, falar assim, os ministros do governo receberam lá, o Flávio Dino sabia, não fez nada. Tá, qual é o crime dele? Não sei se tem crime, eu juro, eu não sei. Prevaricação não entra? Não sei porque não é a responsabilidade, o Felipe falou, é da polícia, etc. Ele poderia ter ligado, não custava nada. Mas a questão é que todo ato do administrador público tem que estar cercado de moralidade. Então, se ele falou, vai ser bom eu ficar sentado aqui, esperando o cara me bater, eu apanhar, né? E depois ficar chorando... Né, falar assim, eu fui covardemente espancado. Né, que nem ficar assim, olha a situação da Praça dos Três Poderes, o meu coração não aguenta ver tudo. Não, o seu coração não aguenta, você muda o discurso. Mas tem uma outra... Você equaliza aquela coisa. Bom, você gostou, foi bom para você. Pelo menos isso fica claro. Né, fica aquele sorriso de orelha a orelha do presidente visitando os escombros do STF, fica claro. Mas sabe o que eu fico me perguntando nesse movimento? Quando eu fico lembrando aquelas imagens, foi só realmente a turma foi lá e ficou muito louca e quebrou tudo e não tinha nenhum planejamento aqui, como o Felipe colocou, foi aquilo e acabou, entendeu? E aí não vai ter coisas atrás disso também? A gente está seguro para mais Tem um outro ponto, Carol. Aqui no Brasil existe muito daquilo, né? Não é da minha competência. Não é da minha competência. Então, deixo para lá. Não existe aquela... Bom, recebi essa informação aqui. Independentemente de ser a minha competência, exato. Devo comunicar ou não? Devo fazer ou não? Isso a CPI pode trazer à tona também, né? Essas questões dos limites da competência e em que momento a pessoa poderia ter agido, se não agiu, por que não agiu. E aí eu volto àquela questão, redesenhar. Exato. E quem pensou nesse plano mirabolante, né, que deve ter sido alguém que elaborou o plano. A turma do Cebolinha. O Marcos Duval, né? Tem planos assim, são planos do Cebolinha. Acho que foi o Cebolinha que está fazendo esses planos infalíveis.
Porque se isso é comprovado, que a pessoa sabia, não fez nada, só para ver tudo quebrar, se aproveitar da situação. Outro ponto. Quem elaborou isso, quem comprou esse plano tinha que sentir mais vergonha ainda, né? Porque assim... Foi muito sem sentido. Olha como você me ajuda. Você comprova uma coisa que já está clara, né? Uma coisa que já está clara. É a irracionalidade dos atos do 8 de janeiro. Sim. Pelo amor de Deus, né? Totalmente irracionais. E alguém quer dizer mais alguma coisa? Vocês acham que vai dar alguma coisa com a Damares ou é mais uma entre as petições do PSOL? Virou para mim uma narrativa política. Isso, né? Essa questão dos indígenas virou realmente proselitismo político, né? Se for pegar, por exemplo, as notícias do Yanomamis assim, anteriores ao governo Lula, né, você vê que teve CPI aberta no governo Dilma sobre o assunto, né? Ou seja, é algo que perpassa todas as administrações federais. Não é? E que pare agora nessa. E que pare agora. Assim, né? Que haja uma solução para não passar para o próximo. Já que na sua narrativa talvez... Não, cara, tomara que agora, com todo respeito, Felipe, a sua narrativa aí, as suas colocações, que pare agora. É difícil, né? É uma solução para isso agora. Mas assim, o Lula está lá nos Estados Unidos, depois ele vai para a China. Aí ele está muito preocupado com os Yanomamis. A ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, senhores, que é um dos órgãos para coibir o garimpo ilegal, porque onde há garimpo não há mineração. A ANM está com um apagão de técnicos. Foi lá, o Rui Costa fez aquele expurgo bolsonarista, mas ele não colocou as pessoas ali. Então, esta pergunta a gente vai discutir no segundo bloco, esta questão dos Yanomamis. Mas o que nos deixa, o que me deixa, né, não posso falar pelos outros, bastante assim, desapontado humanitariamente é que a gente tem presidente, não, nós vamos resolver, eu estou preocupado com você, mas assim, a ajuda nunca vem. E a gente fica só no discurso. Talvez os Yanomamis, a gente tem que pensar assim, que tudo no Brasil, o calo é mais embaixo, né? Aperta mais embaixo. Se há uma investigação... Menos os juros e a inflação. Menos os juros e a inflação. A inflação tá lá, né, Pavinato? É isso. Eu vejo brasileiro. Só para complementar, Pavinato, eu vejo muita narrativa na vinda do próprio governo e da sua base, buscando atacar determinadas pessoas que foram do governo Bolsonaro. Essa está sendo a verdadeira preocupação. E não de buscar soluções estruturalmente para conseguir tratar as questões e os problemas aqui no Brasil. Da nova herança maldita.